E aí, galera, tranquilo, na boa. Hoje a minha intenção é falar sobre hobbies. Para isso, vou fazer comentários filosóficos sobre hobbies, até para a gente relembrar quem foi, né, o pensamento dele. E logo após eu quero focalizar a liberdade, a preocupação com a liberdade, o Estado, ou o Leviatã, e lá no final a conclusão, que é o fechamento com a extrema-direita. Então, preciso ser breve nesta minha caminhada. Pois bem, o que pensava Hobbes? Que cenário ele criou? Que cenário racional, teórico, ele criou para desenvolver todo o seu pensamento? Pois bem, ele era um contratualista. Para isso, ele imaginou o seguinte: um momento histórico em que as pessoas elas não tinham um Estado, elas não viviam sob a égide de um Estado, da lei, do direito civil, do direito penal. As pessoas eram, portanto, 100% livres. Lembrando que essas pessoas eram racionais e livres. E viviam num ambiente em que tudo podia ser de todos. Todos tinham direito a tudo. Sujeitos racionais, livres, que podiam ter acesso a tudo, porque era de direito, direito natural, né? A todos terem o que quisessem ter e que pudessem ter. Também levando em consideração que a procura era maior do que a oferta, evidentemente, né? Que as pessoas gostariam de ter muito mais do que havia naquela realidade. Então, para que as pessoas satisfizessem os seus desejos, não sendo limitadas por lei, por ordem, pelo Estado, elas iam lá e pegavam. Se elas eram mais fortes, elas dominavam e obtinham o que elas queriam. Por outro lado, se elas tinham algo que outra pessoa queria, era evidente que essa pessoa poderia se apossar, porque ela tinha direito a esta coisa, né? A esse objeto de desejo. Mas como eu sou um sujeito racional, eu podia me consorciar com algumas pessoas para me proteger ou para obter o que eu queria da outra pessoa. Logo, era irrelevante se eu era forte, fisicamente forte, porque eu podia me consorciar com outros. O que era relevante era que eu estivesse o tempo todo atento para defender o que eu tinha e o tempo todo atento para obter o que eu queria. E para isso eu me consorciava com outras pessoas ou não. E outras pessoas se consorciariam com o meu vizinho ou não para obter o que eu tinha. Portanto, Hobbes vai dizer, era um tempo de guerra de todos contra todos. Porque sujeitos racionais no ambiente de escassez, né? E no ambiente de sujeitos que podem desejar acima das suas necessidades, inclusive, né? Mesmo eu satisfeitas as minhas necessidades, eu vou continuar desejando. Então era um ambiente pouco propício à paz, ou nada propício à paz. Então o comércio andava mal, né? As amizades andavam muito mal, tudo andava muito mal, porque as pessoas tendiam a acumular poder para se defender de uma ameaça futura, né? Então as pessoas precisavam incorporar em si a possibilidade de defesa e de ataque. Então, como se poderia sobreviver num ambiente em que o homem é o lobo do homem, né? Por que isso acontecia? Porque nós estaríamos exercendo o direito de ter coisas. Tudo pode ser de todos, né? Não há naturalmente um limite, ou o limite seria aquilo que eu teria forças e inteligência para obter e manter.
muito complexo, muito complicado, muita morte, muita guerra, muita violência. Imagina Hobbes que esses sujeitos racionais, algum dia, disseram: chega, chega disso. Vamos contratar, vamos fazer um contrato em que eu, né, vou limitar o meu direito de ter acesso a tudo que eu queira e vocês também. Todos nós nos limitaremos no que significa ao direito de ser violento para obter coisas. Todos nós. Então as pessoas teriam dito: boa ideia, né? Mas como será? Porque se eu abdico da minha possibilidade de ser violento, né? Neste momento alguém pode me abater. Quem garantirá que isto tudo, que este contrato vai funcionar? Então eles criaram o Leviatã, ou Estado. Ou seja, surgiria um soberano acima da norma, até porque ele está acima da norma, acima do contrato, porque ele vai organizar, após a existência do contrato, ele vai organizar a lei, né? Então há um contrato entre os cidadãos, agora cidadãos, né? Não entre as pessoas e o comandante, entre as pessoas e o Estado, mas as pessoas vão se organizar e vão dizer: tu, soberano, agora nos organiza. Tua missão, soberano, é impedir que retome a guerra de todos contra todos. E para isso, tu vais organizar a lei, tu vais manter a lei a qualquer preço. Em tese, a qualquer preço, né? Isto vai nos garantir que nós manteremos as nossas vidas, porque essa violência não só nos limita na atividade comercial, nos limita no crescimento enquanto pessoas, mas nos mata. E a vida nós não negociamos. Então, para que nós nos mantenhamos vivos, tu vai garantir isso. Então, tu estás acima. O incauto, o leitor de primeira vez que entra em contato, vai dizer: nossa, mas esse soberano pode tudo, então? Que horror! Não, não é um horror. Ele pode tudo, mas se ele criar a violência de novo, o contrato se desfaz. Se ele deixar que as pessoas se matem, ou ele mate alguém sem ter uma justificativa razoável, se ele criar o medo e o perigo à vida, ele vai ser destituído, porque se desfaz o contrato. Então, o contrato diz: tu pode tudo, mas na real, ele não pode tudo. Porque ele vai ter que o tempo todo justificar: o que eu faço é para manter a paz, é para manter o desenvolvimento, para que as pessoas possam serem felizes, possam ter suas famílias, se organizarem. Olha que maravilha! Mas o povo nada pode, as pessoas, cidadãos, nada podem contra esse soberano enquanto ele estiver mantendo a harmonia social. Então ele pode tudo, desde que mantenha a harmonia social. E, portanto, ele está limitado pela própria harmonia social, né? Então Hobbes não era um maluco criando tiranos por aí, né? O grande problema era a liberdade. E aqui está uma questão chave. O grande problema é o seguinte: a liberdade é um peso que as pessoas não podem carregar. A liberdade plena vai fazer com que as pessoas lutem entre si. É preciso o Estado, é preciso o soberano, é preciso o Leviatã para que administre essa liberdade, fazendo com que essa liberdade não pese sobre o ombro das pessoas. A lei vai ajudar na administração dessa liberdade. Quem abusar dela, o Leviatã vem e pá, atinge essa pessoa e a coloca no seu devido lugar. Então a liberdade não será plena. Nós continuaremos livres, mas a liberdade não é plena. Porque a plenitude da liberdade para sujeitos racionais e desejantes é demais para nós. Nós temos que colocar alguém, diria Hobbes, para administrar essa liberdade. Percebem? Portanto, esse soberano terá um parlamento se quiser, e na medida que for útil para manter as leis funcionando. Terá um STF,
os tribunais superiores, se lhe aprouver, né? Porque se esses tribunais fizerem a vontade do soberano, tá tranquilo, né? E a vontade é manter a ordem social. Se ele entender que não, ele pode desfazer, está na sua vontade. A pergunta para a justiça, o que é justo, seria o que está na lei. E o que está na lei foi o Estado, foi o administrador do Estado, foi o executivo, né, que determinou. Até o justo e o injusto depende daquilo que o soberano determinou. Então, percebam que esse soberano, ele até o desenho do Leviatã, de um lado, ele tem um símbolo que significa o direito divino, e na outra mão, de outro lado, ele tem a espada. Então, ele concentra em si o poder divino e o poder da justiça, da arma. Mas isto só sobrevive enquanto mantiver a harmonia social. Percebem? Todo o poder é dado para que a sociedade se mantenha em harmonia. Agora, vamos pensar a extrema-direita. A extrema-direita, ela não leu Hobbes, porque a extrema-direita não lê, né? É um problema a extrema-direita, ela é iletrada. Mas se ela lesse Hobbes, ela encontraria uma justificativa para seus ideais em relação ao atual presidente da República, né? Porque imaginem, no sonho da extrema-direita, né, um presidente que fosse militar, um presidente que tivesse o exército de um lado, um presidente que tivesse a religião lhe apoiando do outro. Imagine para a extrema-direita que maravilha seria um presidente que limitasse as liberdades, que não precisasse do Congresso. Percebam a maravilha para essas pessoas imaginarem um presidente que faz a lei, que exige que ela seja cumprida, que o justo e o injusto seja dito por este presidente, que ele retire, e aqui está a principal questão, retire a liberdade para depois dá-la aos poucos na medida do que pensa o governante. Percebem que a extrema-direita ela poderia pensar de maneira um pouquinho similar a Hobbes. Entretanto, o que quebraria a justificativa da extrema-direita em usar o Hobbes é que o Hobbes pensou que este soberano manteria a liberdade suficiente para a harmonia social, que esse soberano agiria contra o ódio, que esse soberano agiria contra as mentiras na medida em que elas prejudicam a ordem social. Esse soberano agiria contra as milícias, né? Contra tudo que prejudicasse a vida entre os cidadãos. Porque a extrema-direita não pensa assim, né? Então, era possível, ou é possível, a extrema-direita pensar: Hobbes não morreu. O pensamento de Hobbes não morreu, desde que nós modifiquemos um pouquinho no Hobbes, né? E façamos com que o Hobbes pense apenas na manutenção do poder. Uma modificação do Hobbes. Vamos recontar o Hobbes lá nas escolas e vamos ver quão bom é Hobbes quando ele diz que o soberano deve ser absoluto. Quão bom é Hobbes quando ele diz que de um lado o Leviatã tem a religião e de outro tem a espada. Olha que maravilhoso isso, como bom é isso. E a extrema-direita diria, mas esqueçamos o porquê do Hobbes
criar toda essa ideia, toda essa teoria, né? Vamos apenas marcar a ideia de que o bom é o soberano deter todo o poder. O bom é o soberano não depender do legislativo fechando, não depender do judiciário fechando e manter-se tendo armas e força e mais, né? Para a extrema direita, o bom é que o governante mantenha o medo da morte para que as pessoas se sintam ameaçadas e cumpram o desejo deste soberano da extrema direita. Então, percebam que para a extrema direita, Hobbes não morreu, desde que tenha pequenos detalhes, que seja retirado dele pequenos detalhes para que seja mais palatável possível a ideia de alguém que comande sozinho, por si só e pela sua cabeça. Certo? Abraço e até a próxima.